O herói novamente Lembrou-se do homem com fita no rosto. E suas palavras sobre como seria bom se os caras, como o personagem principal, mudou de ideia. Yuan franziu o rosto pensando no homem, que o diretor insistia tanto em conquistar. Ao lado, ele olhou para o homem amarrado, pensando que, se pudesse atravessar com segurança, zumbis os cercavam. Então precisaria de alguém em quem pudesse. O cara se aproximou e franziu o senho, pensando em. Ele não sabia como o homem o veria. Ele retirou com cuidado a fita de sua boca. Yolan colocou a mão no ombro dele, pedindo-lhe que voltasse aos seus sentidos. O homem o olhou surpreso. O protagonista franziu a testa e se apresentou, dizendo-lhe que a situação era urgente. Não havia tempo para ser gentil. Johan ficou em frente ao homem sentado, dizendo que a área ao redor a loja de departamentos, a área estava infestada de zumbis. Ele perguntou se o cara poderia lutar agora. Ele franziu, perguntando: E os caras do Goldman? O cara levantou as sobrancelhas, achando que Gold Moon era o nome da gangue, que realmente combinava com o nome do Novo Mundo. Ele disse que a maioria deles estava morta. Apenas alguns restaram. Ainda seria difícil para eles sair. Na verdade, eles podem ser considerados extintos. O homem fechou os olhos. O protagonista abriu a boca, dizendo que não havia tempo. Então ele só faria algumas perguntas sobre quem ele era e por que estava preso. O homem não ergueu a cabeça. Johan franziu as sobrancelhas, dizendo que precisava responder se ele não fosse franco com ele. O protagonista não poderia ajudar. O homem o olhou, se apresentando como Reagan, da equipe profissional de Taekwondo Button. Ele e seus colegas haviam ido à padaria de alimentos. Procurando comida, foram capturados. O garoto notou seus músculos. Ao perceber que era um atleta, Reagan olhou para o garoto. Quem falava de precisar de ajuda para sair daqui? Perguntando se ele se juntaria a ele se o herói o deixasse ir. O homem disse que todos os seus companheiros morreram. Então, sem escolha, João cortou a corda em seus pulsos. Reagan tocou suas mãos. Agradecendo ao garoto, ele recebeu uma lâmina. Solicitando que ele usasse, o homem ergueu uma sobrancelha, notando que o garoto tinha 2 armas. Ele perguntou se o herói achasse melhor compartilhar. Ao que você se desculpou, dizendo que ele não confiava no estranho com uma arma. Por sua própria segurança, o protagonista estendeu as mãos, dizendo que, na verdade, o que ele acabara de libertar era um caso excepcional, sendo a situação urgente. Reagan o olhava. Disse que entendeu tudo. Ele perguntou o que precisava fazer. Johan tinha uma lâmina nas mãos. Ele disse que precisavam se mover para o acesso ao estacionamento subterrâneo pela saída de emergência. Lá, eles iriam romper pela entrada ou pela saída. O protagonista colocou uma metralhadora na frente dele, dizendo que iria à frente e o homem o cobriria pelas costas. Os corredores da loja estavam vazios. Johan perfurou o pescoço do zumbi com um cano de uma metralhadora. Ele mostrou os dentes, evitando os zumbis que se aproximavam. O protagonista acertou o zumbi na cabeça, com a culatra de uma metralhadora. Os caras ficaram de costas um para o outro, combatendo os zumbis. Uma garota mutante com olhos vermelhos brilhantes avançou em direção a Reagan. Ele, com um rápido movimento de mão, cortou-lhe a cabeça com uma lâmina. Ele balançou a perna para acertar um zumbi que se aproximava. O homem o empurrou. O morto começou a desequilibrar-se. O zumbi caindo, quebrou o vidro. Os olhos de Johan se alargaram surpresos. Reagan sorriu olhando para ele. O protagonista sorriu. Atirando em um zumbi próximo,
e achando que esse cara era um verdadeiro monstro. Uma multidão de mortos se aproximava. O cara, se continuarem pensou com o mesmo espírito, eles conseguirão romper para a saída de emergência, observando os heróis combatendo. O chefe apontou a arma para eles. Ele puxou o gatilho, o cilindro do revólver girou. Os olhos de Johan se alargaram com preocupação. Enquanto assistia, a bala atingiu seu peito. Um jato de sangue brilhante jorrou. Sangue jorrou da boca do cara. O chefe arqueou as sobrancelhas. Com a arma na mão, Johan respirava pesadamente, aprimando a mão na ferida. Os olhos do herói fecharam-se lentamente. Hagan gritou para que ele o olhasse. Tudo ao redor. O mundo mergulhava em um véu impenetrável. Ao mesmo tempo, no estacionamento do supermercado, um grupo de pessoas lutava contra os zumbis que se aproximam. 2 mortos-vivos derrubaram o cara. Comendo sua carne, outros 2 rapazes surgiram na entrada. Um deles gritou alto o nome do herói. Dong Wei franziu a testa, perguntando o que eles estavam fazendo, dizendo para fecharem a porta rápido. O zumbi se aproximou da porta. Os caras fecharam rápido a porta. O cara perguntou satisfeito sobre John H. Quando? E os outros cantaram, franzindo. Havia muitos zumbis fora da porta. Agora, ele começou a descer as escadas, dizendo que, em primeiro lugar, precisamos pedir ajuda às pessoas abaixo. Os zumbis empurraram seus corpos contra a vitrine de vidro, causando rachaduras pela pressão da multidão. O vidro quebrou, os zumbis avançaram. As pessoas os olharam surpresas. Os sobreviventes ficaram paralisados, sem entender o que estava acontecendo. O homem abriu a boca e gritou, dizendo para todos correrem para o porão. Os zumbis derrubaram as pessoas, comendo sua carne e rasgando suas roupas. Os mortos não pouparam ninguém. Atacaram até crianças. Kimon e Son abriram os olhos, horrorizados. Gotas de suor rolavam por suas faces. Um zumbi atacou a garota pelas costas. Ela gritou alto e Anden franziu a testa e abriu a boca largamente. Gritando seu nome, um pé acertou a cabeça do zumbi. Mício jogou o servidor andante para trás. Ele caiu no chão. O homem franziu a testa, olhando adiante. Ele achou que os zumbis eram muito rápidos. Uma multidão de mortos-vivos se aproximava dele. A garota gritou para o pai, pedindo que saísse com ela. Yeonjin franziu a testa, concordando com Johan. Ele lembrou do personagem principal. Quem disse que, se uma onda de zumbis começar, eles devem descer ao porão e esperar lá. Não importa o que aconteça, não saia e lute contra eles. Porque os zumbis são demais para resistir. O garoto e a garota, rápido, fugiu da multidão de zumbis. Eles viram a saída para as escadas. O garoto pegou a maçaneta da porta. Ao abrir a porta, um zumbi apareceu na entrada. Beong-jin e Mencio encolheram os dentes. Ao ver isso, Song-be deu um soco no rosto do zumbi. Jin abriu os olhos surpreso. A mão dele estava na maçaneta da porta. Kimon apoiou a mão na porta fechada. E olharam para os heróis ofegantes. Mincio sentou-se no chão. Os gritos de zumbis podiam ser ouvidos por trás da porta. Os meninos franziram a testa e mostraram os dentes. O velho Park estendeu a mão, perguntando a Beong-jin o que estava acontecendo. O garoto se voltou para ele, franzindo a testa. Disse que o vidro do primeiro andar havia quebrado. Zumbis invadiram em grande número. Independente do que tivessem perdido, perderam o primeiro andar novamente. Os olhos do homem alargaram-se. E surpreso,
A boca dele abriu-se de espanto. O garoto disse: a onda de zumbis que Johan havia mencionado aparentemente havia começado. O grupo de sobreviventes se reuniu. Bainjin franziu o rosto, dizendo que havia 15 deles, agora. E 13 estão desaparecidos. As pessoas baixaram a cabeça, tristes. O garoto virou a cabeça, perguntando onde estava Jong-un. Simão levantou as sobrancelhas com piedade e estendeu os braços, dizendo que eles conseguiram entrar no estacionamento subterrâneo. Além disso, havia muitos demais para eles matarem. Mas Buyang Jin o interrompeu novamente, perguntando onde estava o cara. Kimon abaixou a cabeça. Gotas de suor rolavam pelo rosto dele. Ele disse que Jong-un não entrou. Baingen bateu no rosto, perguntando se ele era bom nisso. Kimon estendeu as mãos à frente, dizendo que ele Ao não invés morreu, disso, correu para o outro lado. O cara perguntou o que houve com a Siri. A qual? Kim. Com incerteza, ele respondeu que estava no telhado. Jin franziu a testa, lembrando de Siri. Ele imaginou a imagem de uma garota com cabelo curto. Quem observava do telhado? Aguardando Johan. A garota se virou para o papai dizendo que estava tonta. Ele abraçou Mêncio, dizendo que ela provavelmente estava assustada e precisava descansar. Ela o olhou e sorriu. Uma ruborização apareceu em suas bochechas. Um dos sobreviventes se voltou para Baingen, dizendo que as pessoas estavam muito animadas, indagando sobre a construção de um bloqueio na entrada. O cara aceitou a ideia, dizendo que começariam imediatamente. Kimon colocou a mão nas costas do Benkai, indagando o que havia de errado com ele e oferecendo descanso. Song-be olhou furiosamente. Ele se mutou em zumbi? Qian ficou horrorizado, erguendo as sobrancelhas. Gritando ao sol, o zumbi o mordeu no pescoço. Binjin fechou os dentes ao ver isso. O cara loiro caiu no chão e colocou a mão na frente de si, protegendo-se do zumbi. Baingen cobriu a garota com seu corpo, dizendo a todos para correr para o fundo. Ele abriu os olhos, olhando para Mêncio. Ela acertou a mão dele. O cara ergueu as sobrancelhas e abriu muito as pálpebras. O velho Park franziu o senho, gritando seu nome. Mencionou, abriu a boca e gritou. Seus olhos brilhavam intensamente. A visão embaçada do protagonista esclareceu-se gradualmente. Ele viu a imagem do cara. Ele pegou, com um movimento rápido da mão, ele pegou a faca. Yuan desferiu um golpe com a adaga na garganta de Reagan. O cara sorriu maliciosamente, dizendo que o herói era bom mesmo assim. Ele arqueou as sobrancelhas, dizendo que, se tivesse um pouco mais, ele teria perdido a cabeça. Johan pegou a cabeça com a mão e pediu perdão, porque pareceu a ele que era um zumbi. Reagan, em pé, diante dele, disse que já pensou que o cara morreu. Tudo graças ao colete à prova de balas. Imagine, arrastou o corpo do cara, dizendo que a sorte estava do seu lado, porque os zumbis próximos a eles sofreram ferimentos por balas, e o barulho do tiro do chefe os separou. Aproveitando a oportunidade, ele conseguiu arrastar o cara. Yolande franziu o senho, olhando para a arma, dizendo que o cara não o abandonou. Afinal, não era natural para ele estar endividado. E seria perigoso sobreviver sozinho. O protagonista cobriu a boca com a mão e fechou os olhos, olhando para a palma da mão. Ele viu sangue. O cara abaixou a zíper. Johan levantou a camisa. Havia uma mancha de sangue em seu corpo, onde o tiro havia sido. Reagan olhou para ele, perguntando o que fariam depois. O protagonista disse: eles precisavam encontrar outra saída, porque tinha que haver um lugar para romper de algum lugar. O cara disse que sabia o caminho. Johan ficou atônito. Reagan abriu as mãos, dizendo que ficou em silêncio.
Eles olharam para a escotilha e o chão, de onde vinham correntes de ar. Swift apareceu com um sorriso de satisfação. O cara estava de joelhos, cumprimentando, e perguntou se o respeitado o reconhecia. Swift franziu e sorriu, dizendo que deveriam sair juntos daqui. Johan franziu a testa, afirmando que o cara ainda estava vivo. Swift deu um sinal de aprovação, dizendo que foi por alguém ter removido o desfile dos gangsters. Goldmoon arqueou as sobrancelhas, dizendo que precisavam sair rápido daqui. Swift sorriu, dizendo que iria fazer isso. Mas havia muitos zumbis, mas ele diria como romper a barreira. Então ele pediu para levá-lo junto. A arma estava no chão. O protagonista só precisava dizer onde estava este lugar. Foi o primeiro. E, em troca, ele prometeu levá-lo consigo. Swift franziu e apontou para o cara atrás dele, perguntando por que ele estava te perguntando. Você e o outro cara. Desconfortavelmente. Percebeu que Swift foi o primeiro a usar você. O cara sorriu de maneira brega. Ele franziu, dizendo que eles não conseguiriam romper a saída subterrânea. Havia um corredor no segundo andar do porão, que ligava ao metrô, embora suas habilidades estivessem em alto nível. Mas para romper sozinho, havia muitos zumbis. Então ele precisava de uma arma. Ele imaginou uma multidão de zumbis no prédio. Johan colocou as mãos nos quadris, dizendo que, se precisasse de uma arma, ele poderia ter pego enquanto o cara estava desacordado. Swift franziu as sobrancelhas, afirmando que poderia, claro, derrotar o cara. Uma montanha de músculos. Ainda assim, ele preferia uma respeitada, porque ele tinha a habilidade em atirar. Isso eliminou os caras da Goldmoon. Na calma, Swift sorriu de maneira brejeira, colocando a mão na frente do protagonista. Reagan pegou a arma e encolheu os dentes, dizendo que talvez ele devesse simplesmente João atirar no cara, concordando com ele. Apontaram as armas para o cara. Swift ergueu as mãos, dizendo que estava brincando. Ele não era do tipo que rouba coisas alheias. Ao que o protagonista respondeu que não diria. Dizer que o cara parecia ladrão. Johan franziu a testa, pensando que não havia visto nada. Vê algo de errado em trabalhar com ele? Afinal, ele seria útil? Ele lembrou do chute que o cara lhes deu. Ao se encontrarem pela primeira vez, Johan franziu a testa, perguntando ele tinha um plano para descer ao porão. Swift franziu a testa, dizendo que sabia mais ou menos a localização. Ao sair pela porta, eles desceriam a escada rolante à direita. João colocou as mãos nos quadris, dizendo que, por causa do diretor estar vivo, operar em espaço aberto era perigoso. Se fossem atacados, não poderiam fazer nada. Enquanto lutavam contra zumbis. Johan se voltou para o cara e disse que ele disse que se chamava Reagan. Ele queria trocar com você. O cara sorriu, dizendo que se sentia desconfortável também. O personagem principal armou-se com uma lâmina, dizendo que eles precisavam ir ao centro do segundo andar, estudar a localização dos zumbis a olho e só então começar a agir. Swift arqueou as sobrancelhas, dizendo que parecia a ele. Achei que algo estivesse errado com o cérebro dele, porque ele não compreendeu. Subindo para o segundo andar, estariam abertos de todos os lados. Como lidar com o chefe? E o que significa estudar? A localização dos zumbis por olho. Johan pegou uma metralhadora, dizendo que no centro todas as lojas têm portas de vidro. E isso é o melhor para atrair zumbis. Os caras caíram em uma estupidez, observando o personagem principal. Johan sorriu, dizendo que primeiro precisavam segui-lo. Os corredores do shopping estavam vazios. Balas atingiram as cabeças de 2 zumbis. Sangue jorrou
das feridas. Swift correu para Ewan, pedindo para salvar a munição. O cara se moveu abruptamente do lugar. Swift pairou sobre o zumbi. Ele ergueu seu machado para golpear. A ponta perfurou a cabeça do machado de um dos mortos-vivos. O cara desabou no chão. Ele atingiu o zumbi que se aproximava com o machado mais uma vez. Swift sacudiu a arma com fúria. Lutando contra os zumbis, Johan franziu o rosto. Dizem que ele usa uma arma inadequada. Swift pegou o machado, dizendo que era seu tesouro, porque facas desgastam rápido. O personagem principal perguntou o que ele fez antes disso. Os heróis combateram os zumbis que se aproximavam. Swift disse que era corretor de seguros. João achou que ele estava brincando. O cara apertou firmemente o cabo do machado, dizendo que não era uma brincadeira. Ele sorriu, apoiando o pé no corpo de um zumbi e afirmando que ele que pagava seguros aos seus clientes faliu, o que o deixou desempregado. Swift riu, avançando com o aquies. O protagonista congelou, olhando para ele. Reagan mostra os dentes. Ele estava cortando os zumbis com sua lâmina. Os mortos caiu sobre os zumbis que se aproximavam. Johan sorriu, pensando que os caras da festa eram incríveis, com grandes habilidades, mesmo pelos padrões do passado. Gritos estridentes ecoaram nos corredores do shopping. Swift respirava pesadamente. Gotas de suor rolavam pelo rosto dele. Os caras ficaram juntos, se protegendo. Swift percebeu que eles lutaram bem, perguntando se ele era o único, aquele que pensou que matando mais zumbis. Quanto mais os números deles cresciam, o velho abriu a porta de vidro, dizendo que era o suficiente, convidando-os a virem aqui. Os caras pareciam mais velhos que o protagonista. Surpreso, o cara girou a pequena alavanca. Swift mostrou os dentes, perguntando se ele realmente iria se esconder aqui. Os heróis acabaram atrás de uma porta de vidro. Uma multidão de zumbis se aproximou deles. O cara perguntou: eles não parecem um rato em uma armadilha? Agora, os zumbis estavam batendo na porta de vidro, fazendo barulhos altos. Notou que a parede iria romper-se em breve? João abaixou a cabeça, dizendo que tudo seria assim. Swift apertou os punhos. Ele gritou, sem entender o plano. Chegaram aqui confiando em Johan, e agora? Ele ofereceu pelo menos atirar uma granada. O protagonista pegou uma metralhadora, perguntando: ele não disse? Swift se abaixou quando você e começou a atirar na parede de vidro. O cara olhou para trás, aterrorizado. O protagonista franziu o rosto, dizendo que abriria o caminho para eles. Eles precisavam segui-lo, tentando não tocar. Os heróis correram pela parede de vidro quebrada. Swift abriu os olhos largamente. Os zumbis apoiaram seus corpos no vidro. O cara pensou em os zumbis estavam próximos um do outro. Então, eles nunca os alcançariam. Ele pisou no chão, fazendo barulho. Johan parou ao lado da escada rolante, indagando se era este o que precisavam. Swift estendeu os braços para os lados, respondendo sim. Os heróis olharam para o homem em estado de choque. Os olhos deles estavam abertos. Johan ergueu sua metralhadora, mandando-os descer. Swift olhou para Johan com interesse e disse que ele parecia um vilão. Johan sorriu, afirmando ser pior que um vilão. Os meninos desceram a escada rolante. Quando Swift disse isso, tinha o cérebro no lugar. Ele respondeu que não achava assim. Ele só tinha muita experiência. E então perguntou onde estava a entrada do metrô. Swift concentrou-se e disse que era sua vez de liderar. Ele correu em direção à multidão de zumbis, sem
desacelerar. O garoto agarrou o machado com mais conforto para o ataque. Swift gritou o nome do ataque Tomahawk Splash. Então ele começou a cortar os zumbis com fúria especial. Swift bateu seu machado, gritando o nome dos ataques como Tornado, Flash e Ataque Final. Johan e Reagan olharam para isso com sentimentos mistos. Swift continuou gritando sobre poder. Splash e Death Winds espalham sangue por todos os lados. Johan franziu a testa e perguntou se era necessário gritar estupidez antes de acertar. Rápido. Johan era cruel, de acordo com os cadáveres ao redor, chamando seu ataque de estupidez. Ele olhou para Johan com cuidado e perguntou se ele sabia o que era mais importante. Ao lutar, o homem deu um passo à frente e empurrou-se. Swift pulou os. Ele atacou o zumbi com o joelho na cabeça. O zumbi voou para o lado com um golpe, derrubando outros monstros. Começou uma briga entre os zumbis. Swift virou-se para os rapazes e respondeu à sua própria pergunta. Ser cool é o mais importante. Ele ergueu a espada como se o saudasse. Ao que Johan emitiu um suspiro surpreso. Eles trocaram olhares. E o último disse que se perguntava como Swift sobreviveu. E Johan concordou com ele. Ele pensou, com expressão séria, que se sentia arrependido. Johan observou Swift e Reagan lidarem com os zumbis. E na parte mesmo de se levassem todos do acampamento, eles não conseguiriam igualar o poder desses dois. Enquanto Swift gritava sobre um chute rápido, Johan pensou se não levar em conta a frivolidade desse cara, o vagão do metrô estava quebrado. Os caras estavam perto do carro e você... Ele estava dizendo que precisam sair daqui. Através do metrô, os rapazes se olharam. Johan abriu a porta e pensou em voltar à loja de departamentos. Novamente, o túnel estava vazio e escuro. Os caras estavam iluminando com flashlights à frente. De repente, Swift virou-se para Johan. A atenção de Swift foi chamada para uma criatura terrível à sua frente. Johan pediu que ela acendesse a lanterna nele. Os olhos do monstro brilhavam na escuridão. Swift ergueu a lanterna. Uma figura desfigurada de um homem apareceu, mais parecido com um inseto da escuridão, e ela lhe explicou calmamente que era um lagarto. Ele se voltou para Swift e disse que o chamava assim, e que era um zumbi mutante, o causador do caos. Johan olhou para o Locust e pensou que, apesar de todos os esforços para encontrá-lo, não estava na superfície, deve estar controlando o zumbi do subsolo. Swift desconfiou e perguntou se fosse muito diferente de um zumbi normal. Sujeira deslizou pelo rosto de Ian enquanto ele falava. Claro, as lagartas são diferentes de muitas maneiras. O zumbi Locust, mutado, é um zumbi com um corpo de 2 metros, usando 4 membros para lutar e se movendo rápido. Seu estilo é semelhante ao dos loucos. E para facilitar a identificação, ele inventou esse apelido. Se dividirmos todos os mutantes por seu nível de perigo, de 1 a 10, ele seria um 5. Mas ele não é a espécie mutante mais perigosa. Hagin se voltou para Johan e disse que o zumbi parecia um pouco assustador. Johan olhou para o Locust e disse: é por isso que eles não o gostam muito. Ele perguntou por que o zumbi não se movia. O Locust, de fato, ficou parado. Quando Johan explicou que ainda não haviam, ele mostrou uma fita métrica em seu território e disse: ele pegou uma besta. Temos uma boa notícia e uma ruim. Pegou uma metralhadora e disse ter um bom e um ruim. Uma notícia. Ótima notícia. Então perguntou por onde começar. Reagan pediu para ouvir as boas notícias. E Swift queria as boas
notícias. Yuan franziu a testa A e má disse notícia era que as eram lagartas dezenas de vezes mais fortes que zumbis normais. Swift ficou irritado, porque não havia necessidade de pedir a opinião deles. E Hagan esclareceu as boas notícias. Johan jogou algo nas mãos dele. E o cara pegou automaticamente quando ele disse que destruiriam as lagartas. E a onda de zumbis. Ou melhor, o fenômeno quando eles caminham em grupos. Hagan olhou para a lanterna que pegou e perguntou sobre as boas notícias. Johan arremessou a metralhadora sobre o ombro e disse que sabia como combatê-lo. Swift observou os monstros com preocupação e perguntou como ele iria resistir aos zumbis. Ele respondeu que havia um padrão. Então, deixe-o observar atentamente. Depois disso, ele pediu a Hagan e Swift que se afastassem 10 passos. Depois que os caras se afastaram, peça a Hagan para guardar a retaguarda. E rápido, para iluminar o zumbi. João apontou e alertou que este zumbi era rápido. Então, eles não devem perder nada. Swift se concentrou no monstro. Yoran atirou no zumbi. A cabeça do monstro despedaçou-se em pedaços e o bico espalhou-se em todas as direções. O zumbi abriu a boca em riso silencioso. Joan tirou o dedo do gatilho. O zumbi caiu de joelhos. Vírus escorria do que restava de seu crânio. A metralhadora caiu ao chão com um thud morno. Johan pegou a próxima metralhadora. Ele pegou a arma em posição confortável. Então, ele se apoderou. Ergueu a cabeça e fez um som abafado. No momento seguinte, abriu a boca e gritou. A bala disparou imediatamente pela boca aberta, saindo direto. Joan fixou o olhar através do visor. De repente, o Locust saltou e sumiu de vista. Swift moveu imediatamente a lanterna para o lado. Então, ele disparou na direção oposta. Ele não sabia onde o Locust havia ido. João gritou com raiva para que o gato não sacudisse o flashlight. A lagarta estava no teto, à esquerda, no canto. Ele se movia no sentido anti-horário. João atirou para o Locust, tentando acertá-lo. O zumbi pulou para o chão, forçando Johan a dar um passo para o lado. Chips de pedra caíram sobre o cara. O Locust pulou novamente e sumiu de vista. Swift shone em Johan. Ele, por sua vez, fitou tensamente a escuridão, pensando em se recompor. Johan contava para si mesmo quando finalmente notou o Locust. O zumbi pulou sobre ele e Johan desviou-se imediatamente para o lado. Os caras assistiram à batalha com surpresa e medo. Johan, em posição de joelhos, começou a atirar no Locust a queima-roupa. Ele tentou atirar nas articulações. Ao quebrá-las, a lagarta emitiu gritos exaustos. Hagan estava tenso ao perceber que o zumbi havia sobrevivido novamente. E gritou que havia um zumbi atrás.